química, fala de tal chocolate, número atômico igual a 11. Fala, meus queridos, tudo bem? Aulinha compacta agora sobre propriedades periódicas, tudo bem? Aqui eu vou abordar a primeira propriedade periódica que nós estudamos, que foi a parte de raio atômico. O raio atômico, basicamente, para você dimensionar o tamanho dos átomos, né? Existe uma forma conhecida, que alguns livros abordam, que você pega dois átomos de um mesmo elemento químico, geralmente no estado gasoso, faz a medição da distância entre os dois núcleos. Lógico, você tem que aproximar esses dois átomos suficientemente perto um do outro, mas sem que ocorra ligação química, tá? É só uma aproximação. Mede a distância entre esses núcleos e essa distância dividido por 2 é o meu raio atômico. Essa é uma das formas que os cientistas na época encontraram para estimar o tamanho do raio de um átomo, né? Mas aqui a gente vai estudar, na realidade, como que isso se movimenta na tabela periódica. Amores, quanto maior o meu número de períodos, ou seja, quanto mais para baixo for, mais período eu tenho, ou seja, mais camadas eu tenho, maior é o meu raio atômico. Essa variação é para o tamanho do raio atômico, para que ele fique maior. Ou seja, quanto mais para baixo na tabela periódica e mais para a esquerda, maior o meu raio atômico. Por que isso acontece? Se você avalia em um mesmo grupo essa seta para baixo, você está aumentando o que? O seu período. Ou seja, está saindo, sei lá, do primeiro período para o quinto período. Isso significa dizer que no mesmo grupo você está saindo da primeira camada para a quinta camada. Então, o elemento químico da quinta camada é ele que terá o maior raio atômico. Porque ele tem 5 camadas, enquanto da primeira camada só tem uma. Então, o átomo, o elemento químico que tiver o maior número de camadas, ele possuirá o maior raio atômico. Isso é quando você avalia o período. Ou seja, quanto mais para baixo, maior o meu raio atômico. Por que agora eu vou avaliar o meu lado, quanto mais para a esquerda, maior é o meu raio atômico? Porque vamos supor que você pegue um mesmo período, uma mesma camada. Ou seja, você vai avaliar dois elementos químicos que se encontram no mesmo período, portanto, possuem o mesmo número de camadas. Se você avaliar a quantidade de prótons que cada um desses elementos possuem, aquele que possui a menor quantidade de prótons, menor é a força de atração entre o núcleo e a eletrosfera. Se essa força de atração é menor, o que acontece com o raio? Aumenta. Ou seja, se você está avaliando em um mesmo período dois elementos químicos, ou seja, que eles possuem o mesmo número de camadas, aquele que tiver o menor número atômico, a menor quantidade de prótons, ou seja, quanto mais para a esquerda for da tabela, maior vai ser o meu raio. Beleza? Com relação ao meu raio iônico, eu pego o mesmo elemento químico e eu vou avaliar ele no seu estado neutro e no seu estado iônico. Se for um cátion, o raio do cátion é menor que o raio do átomo neutro. Se eu estiver avaliando o ânion, o raio do meu ânion ele será maior que o raio do meu átomo neutro. Só você pensar o seguinte, o raio do meu cátion, ele perdeu uma carga negativa. Ou seja, a força de atração entre o núcleo e a eletrosfera aumenta. Portanto, o que acontece com o meu raio? Diminui. Quando eu tenho o meu ânion, eu ganhei uma carga negativa. Ou seja, a força de atração entre o núcleo e a eletrosfera diminui. O que acontece com o meu átomo? Aumenta de tamanho. Por isso que tem essa variação. Tudo bem? É lógico que você pode pegar, por exemplo, um elemento químico daqui e um outro elemento químico daqui. Daí você avalia a diagonal dele. Aquele que tiver mais para baixo e mais para a esquerda, maior seu raio atômico. Tudo bem? Então a parte de raio atômico
É isso. Agora vamos para a parte de energia de ionização, tá? Com relação à minha energia de ionização, gente, a famosa energia ou potencial de ionização avalia a quantidade de energia necessária que o meu átomo tem que absorver para remover um elétron da sua camada de valência. Então, se você pensar em reação química, seria quanto que o meu átomo A precisa absorver de energia para que ele remova um elétron da sua camada de valência. Essa seria a representação em forma de reação química. Então, quanto mais energia eu preciso para remover esse elétron, isso significa que a tendência que ele tem é de ficar com esse elétron. Se a minha energia é muito alta para remover, é porque a tendência dele é de não remover esse elétron. Isso vai ser importante por conta de um detalhe. Antes dele, vamos colocar como que varia na tabela periódica. Quanto mais para a direita e mais para cima, maior é minha energia de ionização. Então, quanto mais para a direita e mais para cima, maior é minha energia de ionização. Por quê? Vamos pensar pelo raio. Se o raio é pequeno, que isso daqui é justamente o contrário do meu raio atômico. Então isso aqui seria para raios muito pequenos. Imagina um raio bem pequeno. Concorda comigo que a força de atração entre núcleo e eletrosfera é extremamente elevada? Então você concorda comigo que para eu conseguir remover um elétron eu preciso absorver muita energia? Então é isso que acontece. Quanto mais para a direita for, maior o meu número atômico, maior a força de atração que eu tenho entre núcleo e eletrosfera, portanto, mais energia eu preciso para liberar, aliás, para remover esse elétron da minha eletrosfera. Liberar o elétron, expulsar o elétron, remoção do elétron, pode se entender a mesma coisa, mas o termo mais corretamente utilizado é para remover o elétron, tá? Quanto mais para cima, menor é o raio atômico do meu átomo, portanto, maior a força de atração entre o núcleo e a eletrosfera, mais energia eu tenho que absorver. Por que que eu estou falando disso? Porque se eu tenho um cátion, por exemplo, magnésio, que ele pode liberar, ou seja, remover 2 elétrons da sua camada de valência, a energia de ionização para eu remover o meu primeiro elétron é baixa. Assim como a segunda energia de ionização para eu remover o segundo elétron também vai ser baixa. Presta atenção agora. Essa segunda energia de ionização pode ser maior que a primeira, mas comparativamente as duas possuem energias baixas para que ele consiga remover esses 2 elétrons. E é por isso que nós temos a formação de cátions. Porque a minha energia de ionização para remover esse elétron, ela é baixa. Então eu consigo remover 2 elétrons. Ou seja, primeira e segunda energia de ionização possuem valores relativamente baixos. No caso do sódio, só a primeira energia de ionização ela vai ser mais baixa, porque ele só remove um elétron. Agora pensa comigo, se eu quiser remover mais elétron do que é permitido, a minha terceira energia de ionização, por exemplo, no caso do magnésio, e a segunda energia de ionização no caso do sódio, já vão possuir valores extremamente altos. Isso mostra que, se for pensar na questão de equilíbrio energético, eles conseguem só remover a quantidade de elétrons em que a sua energia de ionização é mais baixa. Tudo bem? Então, você pode ter, por exemplo, a remoção de elétron
Lembrando que cada vez mais que você remove um elétron, você está tornando o seu átomo um cátion. Então, as energias de ionização seguintes são maiores. Se for um cátion que elimina 2 elétrons, a primeira e a segunda terão energias relativamente baixas. Depois aumenta drasticamente, certo? Um detalhe, à medida que eu vou liberando ou removendo elétron, o meu cátion vai diminuindo o seu raio atômico. E é por isso que a energia de ionização sobe. Beleza? Então, a energia de ionização basicamente é isso. Basta você avaliar como que ela varia na tabela periódica. Dependendo do exercício, nós vamos resolver aqui alguns da apostila. Fiquem tranquilos, não tem muito o que complicar. Vocês vão ver isso, beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Beijo.